Senhor tens as palavras de vida eterna. Verso de número 68. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Você pode deixar sua Bíblia aberta nesse texto. Eu gostaria de orar mais uma vez com você. É interessante porque Deus, Ele é aquele que Ele vem trabalhando no nosso coração muito antes de projetos que às vezes nós fazemos. E eu queria que você entendesse que Deus, Ele tem algo para a sua vida. Você não veio aqui simplesmente por vir. Deus, Ele tem algo para você. E como está escrito ali, na dependência do Filho, o que nós precisamos entender é estar na dependência do Senhor, para que Ele possa trabalhar e Ele possa fazer aquilo que Ele tem. E eu gostaria que você, com seus olhos fechados, orasse a Deus aí no seu lugar e pedisse ao Senhor: Senhor, fale ao meu coração, fale a minha vida. Pai, nessa noite nós nos colocamos diante da Tua presença. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, o Senhor é incomparável. O Senhor é digno de honra, o Senhor é digno de glória. O Senhor é o Deus das nossas vidas, o eterno, aquele que vive e reina para todos sempre. E é a Ti, Senhor, que nós, ó Deus, clamamos. É ao Senhor que nós, ó Deus, nos rendemos. É a Ti que nós nos prostramos. Meu Pai, que o Senhor fale conosco. Ó Deus, abrimos o nosso coração para receber essa palavra que é viva, que é eficaz, que penetra a nossa alma, que penetra as nossas vidas, que transforma os nossos corações. Por isso, Pai, que o Senhor trabalhe nos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria nessa noite de... Depois eu conto para os irmãos o porquê da xícara ao longo da mensagem. Eu gostaria nessa noite de pensar um pouco com a amada igreja em cima desse texto, em cima desse tema o qual foi proposto, que é na dependência, e como ficou para mim na dependência do Filho. Eu estava esses dias pesquisando algumas coisas e eu achei interessante porque eu fui pesquisar sobre datas comemorativas. E eu achei interessante porque quando nós olhamos para o nosso calendário, ele tem 365 dias, um ano. E durante todos esses 365 dias, há uma data comemorativa no ano. Sempre para algo ou para alguém, sempre existe alguma data que é comemorativa. Um exemplo disso que ontem estava todo mundo postando nas redes sociais porque era dia do irmão. Era dia do irmão e coincidentemente era dia também da Amazônia. Bolsonaro está botando fogo lá, infelizmente, mas está tudo bem. Mas o que acontece? Todos os dias no nosso calendário existe uma data comemorativa, existe um dia que se comemora algo, que se chama como dia do irmão, dia do amigo, dia do fulano, dia do ciclano. Amanhã se comemora o dia da independência, não é verdade? 7 de setembro. Todos os dias nós temos uma data comemorativa. E quando eu estava pesquisando sobre isso, eu achei interessante uma data que nós temos no dia 20 de junho. 20 de junho, eu não sei se você sabe, mas é uma data muito importante. Você sabe o que se comemora no dia 20 de junho? Sem você pesquisar na internet, sem você olhar. O dia 20 de junho é conhecido como o dia do refugiado. Você sabia disso? Eu não sabia, fiquei sabendo esses dias. Pastor, mas por que é uma data importante? Se você não sabe, nós temos no mundo hoje cerca de 60 milhões de refugiados. Cerca de 60 milhões de pessoas que por causa do contexto de vida em que estavam vivendo, acabaram tendo que abandonar o país no qual vivem. Então hoje o mundo ele é repleto com cerca de 60 milhões de pessoas. O ponto em que o país onde essas pessoas viviam chegou a um ponto tão difícil, tão complicado, que elas disseram: olha, não dá mais, não tem como continuar aqui mais, não tem como permanecer aqui mais. E sem sombra de dúvida, a grande pergunta de um refugiado
quando ele resolve sair do lugar onde ele está, a grande pergunta que se fica é qual? Para onde eu vou? Onde eu vou estar? Que lugar que eu vou? Para onde ir? Onde eu vou encontrar paz? Onde eu vou encontrar tranquilidade? Onde eu vou encontrar o refrigério para a minha vida? Eu estou saindo de uma situação, então eu preciso encontrar algum lugar que vai trazer paz para mim, que vai trazer paz para a minha vida, que vai trazer paz para a minha família. Quando a pessoa ela vai sair da sua cidade, do seu país, do seu bairro, ela sempre vai perguntar: para onde ir? E meus irmãos, nenhuma outra geração, nenhum outro momento da história, a não ser na Segunda Guerra Mundial, foi marcado por tantos refugiados como nos dias de hoje. E isso é só uma história, só para que vocês entendam. Nenhum momento e nenhuma geração foi marcada por tantos refugiados, por tantas pessoas abandonando os seus países. São sírios, são asiáticos, são pessoas que saem, são africanos que saem dos seus países de origem por causa das guerras, por causa da fome, por causa da situação em que estão vivendo. Estão sempre à procura de um lugar. Muitos estão no Brasil, muitos procuram o Brasil querendo encontrar paz, querendo encontrar tranquilidade. São muitos os refugiados, porque não suportam mais viver na sua terra, não suportam mais permanecer da forma como estão. E esse texto que nós acabamos de ler, esse texto que nós acabamos de ver aqui na palavra do Senhor, ele vai nos conduzir a essa pergunta. A pergunta que o apóstolo Pedro ele faz aí no verso de número 68. O verso de número 68, o apóstolo Pedro, ele vai fazer uma pergunta muito interessante, porque ele diz assim: para onde nós iremos? Essa é a pergunta do apóstolo Pedro, diante de uma pergunta do próprio Jesus. Jesus, ele diante do contexto, e nós vamos falar sobre esse contexto aqui, ele chega a um ponto que ele vira para os seus discípulos e ele diz o quê? Olha, vocês não querem ir também? Vocês não querem me abandonar também? E Pedro, em resposta, e dando resposta não somente para ele, mas para os 12, ele diz o seguinte: olha Jesus, para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Para que lugar nós vamos? Onde que nós vamos? O que vamos fazer? Não existe outro lugar melhor do que estar com o Senhor. Não existe outro lugar melhor do que permanecer com o Senhor. Por mais que tudo esteja tão complicado, o melhor lugar para se estar é junto com o Senhor, é junto contigo. As pessoas, meus irmãos, que estão na terra, de uma certa forma, elas são como refugiados, porque pensando em termos espirituais, elas vagueiam de um lado para o outro, perdidas, sem rumo. Muitas vezes na nossa vida nós nos sentimos assim, nós nos sentimos dessa forma. E esse texto aqui, ele vai mostrar o âmago da fé cristã, que é marcada por essa pergunta: para onde iremos? Para onde vamos? Onde vamos chegar? O que será da nossa vida? Talvez seja a pergunta que todo ser humano ele deveria fazer em algum momento da sua vida. Toda pessoa deveria fazer essa pergunta. E eu queria falar nessa noite sobre esse tema. Só que para que a gente possa entender o que é viver na dependência de Jesus, o que é viver na dependência do Filho, nós precisamos compreender um pouco o contexto. Porque nós vamos encontrar aí no verso de número 66, esse texto começa dizendo o seguinte: à vista destas coisas. Que coisas são estas? Né? Nós vamos encontrar aqui João escrevendo, e ele diz o seguinte: olha, à vista dessas coisas. Que coisas são essas? Né? Isso leva a uma pergunta: o que aconteceu realmente para que Jesus ele questionasse os seus discípulos, para que Jesus ele questionasse aqueles 12 discípulos. E nós vamos, para que a gente possa compreender essas coisas, nós precisamos olhar para o contexto, e nós precisamos entender quem Jesus é, o que Ele é
e por que nós precisamos tanto dele na nossa vida. Porque talvez a pergunta que não se quer calar na nossa vida é a seguinte: quem e o que nós fazemos, ou quem nós somos diante de Cristo, diante do Senhor? Será que realmente temos vivido? Será que realmente temos estado como verdadeiros servos de Deus? Será que realmente temos permanecido como verdadeiros cristãos que entendem verdadeiramente o sentido do viver na dependência de Cristo, do viver na dependência do Senhor? E olhando para dentro desse texto, eu me volto lá no capítulo de número 5, eu gostaria que você voltasse lá. Você vai começar a ver aí o porquê que Jesus chegou aí no capítulo de número 6, no verso de número 67, fazendo essa pergunta para os discípulos. E o porquê que Pedro fala isso? Aqui no capítulo de número 5, nós vamos ver aí, né? O verso de número 1 diz assim: algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Nós vamos ver aqui que Jerusalém estava em festa. Jerusalém estava passando por um momento de festa, e Jesus vai até aquele lugar. Jesus sobe, como todo bom judeu, era normal. E existia 3 festas muito importantes em Jerusalém, que era a festa do Pentecostes, que era a festa da Páscoa e a festa dos tabernáculos. O texto aqui não diz qual festa que era. Alguns estudiosos vão dizer que talvez seja a festa do Pentecostes, mas não diz que festa que era. Mas o que importa é que Jerusalém estava em festa, e que Jesus foi até aquele lugar. Quando Jesus chega naquele lugar, Jesus ele não vai para o meio do povo, onde eles estavam reunidos, aquela turma reunida para festejar. Jesus vai até o lugar mais improvável que alguém poderia ir, que ele vai até o tanque de Betesda. O que era o tanque de Betesda? O tanque de Betesda era um lugar de refugiados, pessoas doentes que iam para ali em busca de uma cura, porque se diz que um anjo descia naquele lugar, e quando ele descia movia as águas eram agitadas. Isso era uma vez só que acontecia no ano. As águas eram agitadas, e quem descesse ali primeiro, se descesse naquele lugar, era curado. E quando Jesus chega ali, ele se depara com um homem que tinha 38 anos, que estava ali, paralítico. Estava há 38 anos ele estava paralítico. E ele foi para aquele lugar em busca de uma cura, em busca de um milagre. E sabe qual que é a primeira coisa que eu vou aprender? Quando eu estou na dependência de Cristo Jesus, eu preciso conhecer quem Ele é. E eu vou aprender aqui no verso de número 6 e verso de número 8 do capítulo de número 5, que vai dizer o seguinte: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua esteira e anda. Sabe qual que é a primeira coisa que eu aprendo sobre Jesus? É que Jesus ele tem o poder de curar. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: Jesus, ele tem o poder de curar. Meu irmão, Jesus ele chega em Jerusalém, e ele vai estar com a turma dos menos favorecidos, os doentes daquele lugar, o lugar mais improvável que alguém queria ir, se não estivesse na mesma condição daqueles que ali estavam. Quando Jesus chega ali, ele se depara com aquele homem, e a pergunta que Jesus faz para aquele homem é qual? Quer ser curado? Que pergunta meio estranha, não é verdade? Alguém paralítico há tanto tempo, doente há tanto tempo, não andava, não caminhava. Jesus chega e pergunta: você quer ser curado? Meu irmão, com certeza a resposta seria qual? Claro. Só que aquele paralítico diz: olha, até querer eu quero, mas eu não tenho ninguém que me coloque lá. Na mesma hora Jesus vira e fala o quê? Então, toma o teu leito, levanta e anda.
Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Aquele homem foi curado. A história daquele homem foi mudada. A vida daquele homem foi transformada. Jesus veio e trouxe cura para aquele homem. Sabe o que eu vou aprender aqui, meu irmão? Jesus é o mesmo de ontem. Ele cura hoje. Ele pode curar hoje. Ele pode transformar hoje, meu irmão. E eu queria aproveitar aqui. Eu me sinto preso, tem hora. Eu queria aproveitar aqui e só contar um testemunho dentro desse texto aqui. Nós, no dia 15 de julho desse ano, mais certamente no dia 14 de julho, dia 14 de julho desse ano, nós tivemos um culto. Isso foi no domingo à noite. Tivemos um culto em nossa igreja, que bênção, foi muito gostoso. E como era uma semana muito fria, e eu moro num apartamento, e o fundo do prédio no qual eu moro, se dá para uma mata, e nessa mata tem alguns brejos ali. E é muito frio, porque o meu quarto é justamente para esse fundo. E eu lembro que a minha esposa falou: amor, vamos dormir no quarto dos meninos, porque o quarto dos meninos fica parede com um outro prédio, então não venta tanto, é mais quentinho. Pusemos o colchão lá, fomos dormir, Pedro na cama dele, João, pusemos o colchão e vamos dormir. Quando foi 6:30 da manhã, do dia 15 de julho, na segunda-feira, o Pedro, que é o nosso filho mais velho, ele deu um grito. E como a gente já está acostumado, ele sempre grita quando ele sonha, ele assiste os vídeos dele, ele tem pesadelo. Eu simplesmente virei para o lado e falei assim: é o Pedro sonhando, amor. E mãe é mãe, né? Ela levantou, e quando ela chegou lá, ela gritou e falou assim: me ajuda, amor. Quando eu cheguei, o nosso filho estava se entortando todo e entrando em convulsão. E eu nunca me senti tão sem nada para fazer na vida. Quando nós olhamos, ele já estava roxo, estava desfalecendo nos braços da minha esposa, porque ele não respirava. E ele se entortava e a convulsão vinha. E na mesma hora eu liguei para o SAMU. O SAMU, em poucos segundos, eles chegaram. Subiram ali, entubaram o Pedro, fomos para o hospital. Chegou lá, o Pedro custou voltar. E a respiração dele não voltava. E eu não sabia se eu chorava, se eu ajudava a fazer alguma coisa. Eu me paralisei ali olhando aquilo. E eu lembro que aquilo ali foi muito desesperador. Eu não sei quanto tempo isso durou, mas se durou segundos ou minutos, para mim parecia o dia inteiro. Eu lembro que eles conseguiram fazer ele voltar. Quando ele voltou, ele pegou no sono e dormiu. E ficamos ali do dia 15 para o dia 16. Fizeram alguns exames nele, que o hospital fazia, e não constatou nada. Eu lembro que a gente foi embora, a Lili não dormia, todo barulho, toda mexida que ele dava à noite, ela achava que ele estava entrando em convulsão. E eu lembro que eu falei assim: eu preciso marcar um neuro, para pelo menos dar um remédio para o Pedro, porque existe anticonvulsivos que as pessoas tomam, para que a mãe dele possa se tranquilizar. E a gente foi no neuro na quinta-feira. Esse neuro simplesmente falou assim: por que vocês vieram? Porque era o mesmo que estava no hospital no dia que o Pedro chegou. Seu filho não tem nada. Eu acho que ele estava com pressa de viajar, porque ele iria viajar no dia. E ele falou assim: dar uma convulsão é normal na vida, todo mundo dá. Eu pensei: uai, tá bom, né? Ele é o neuro, ele que sabe. E deu o anticonvulsivo. Pedro começou a tomar o anticonvulsivo. E se passou cerca de umas 2, quase 3 semanas. No dia 7 de agosto,
Eu estava lá em casa pela manhã e, como de costume, a minha devocional. E quando foi 9 horas da manhã, o meu telefone tocou. Pedro estuda de manhã e era da escola dele. Você é o pai do Pedro? Falei, sou. Vem aqui agora. Ele teve uma crise convulsiva na hora do recreio. E eu não quis falar nada com ela, saí, cheguei lá. Ele já tinha voltado, não precisou levar no hospital, porque essa crise convulsiva dele agora não foi uma crise convulsiva tão agressiva. Ele simplesmente paralisou e de repente caiu no chão, no meio de todo mundo, desmaiou. Pegamos o Pedro, quando chegamos, falamos, e agora o que vamos fazer? E Deus foi tão bom que levantou uma pessoa que é lá da nossa igreja. E ele falou, não, eu tenho um amigo que é neuro. Só que nós ligamos para ele, ele trabalha com um outro rapaz, e esse rapaz falou, não, o neuro aí, ele é neurocirurgião, ele precisa de um neuropediatra. E eu tenho uma amiga que ela é a melhor neuropediatra que existe em Belo Horizonte. Eu vou ligar para ela. E quando ligou, ela não tinha vaga, mas ela falou, eu vou abrir um espaço para o Pedro, tem como trazê-lo hoje ainda? E levamos o Pedro. Quando chegamos ali em Belo Horizonte, era 6 horas da tarde. Entramos no consultório daquela médica. De cara ela já falou, o Pedro ele tem epilepsia. Ele é um garoto epilético. Aquilo já, ele tem 9 anos, nós nunca vivemos isso. Só que ela virou e falou assim, só que nós precisamos descobrir a causa da epilepsia. Porque ele está tendo convulsões. E ela pediu ele para tirar a roupa, e quando ela começou a examinar, ela deu um diagnóstico para o Pedro. Falando que o Pedro ele tinha uma doença rara que se chama neurofibromatose. A neurofibromatose é uma doença que não tem exames que se possam fazer para que possam. Ele é um diagnóstico clínico. E quando ela falou isso, ela começou a dizer, olha, é uma doença muito séria. Para que os irmãos entendam e eu não demorar tanto, a neurofibromatose, irmãos, é uma doença que ela pode causar cegueiras, ela pode causar surdez, ela causa perda de membros do corpo, e ela causa algumas coisas que se chamam neurofromas, que são algumas tipo verrugas, que são feridas que se causam no corpo. E essas feridas vão tomando conta do corpo. E quando ela olhou o Pedro tinha 6 verrugas nas costas. Que já tinha 1 mês que nós estávamos tratando como sendo uma outra coisa. E quando olhou, o Pedro tinha mais de 20 manchas pelo corpo, que se chama manchas café com leite, que faz parte da neurofibromatose. E quando olhou, o Pedro tinha pintas pelo corpo, que são diagnosticados como neurofibromatose. E quando ela disse isso, parece que o chão abriu. A minha esposa já não falava nada, e ela começou a nos mostrar fotos de pessoas que possuem essa doença. E aquilo ali, eu tentava me posicionar. Sabe quando você não sabe mais o que dizer? E eu falei, Senhor, o Senhor nos deu, não é possível que vai vir isso agora. E eu lembro que a médica virou e falou assim, pai, o que vamos fazer? Porque os exames são muito caros. São muito caros. Eu falei, eu vou fazer o que for possível. E a médica, ela não é cristã, irmãos. Ela virou para mim, eu senti como Deus falando. Ela virou para mim e falou, porque ela perguntou o que eu fazia. Ela virou para mim e falou, pai, você não vai fazer o que for possível, nós vamos orar. Aí eu falei assim, toma. Senti como a mula falando com o profeta. Entendeu? A posição de falar isso deveria ser minha. E nós saímos dali. Saímos dali e realmente fomos fazer o que a médica falou. Fomos orar. Convocamos amigos para se posicionarem em oração. E muitos se levantaram em oração.
Isso foi no dia 7 de agosto, irmãos. No dia 26 de agosto nós fizemos os exames que foram pedidos. Uma ressonância magnética e um eletroencefalograma, que ele era mais caro porque ele tinha que fazer dormindo e acordado. Eu lembro que nós fizemos esses exames, e nessa semana, do dia 26 até agora, dia 2, que foi segunda-feira agora, nós nunca havíamos nos sentido com um peso tão grande. Parecia que o mundo tinha desabado em cima de nós. Eu lembro que foi uma semana muito difícil, uma semana onde nós pensamos em desistir muitas vezes, porque além disso tinha outros problemas que já estavam muito grandes. Mas a única coisa que nós fazíamos era: Senhor, cure o Pedro. Meu pai chegava todos os dias e impunha a mão sobre ele: você está curado, Pedro, em nome de Jesus. E a igreja se levantou em oração, os amigos se levantaram em oração, e nós clamamos o nome de Jesus. Irmãos, nessa semana mesmo, que foi a semana do exame até a consulta, vários irmãos tiveram visões, onde Jesus vinha e impunha as mãos sobre a cabeça do Pedro e limpava o cérebro dele. Porque, irmãos, só para os irmãos entenderem, a neurofibromatose, quando ela vai causando isso e chega às convulsões, é porque já tem tumores no cérebro. E esses tumores, irmãos, levam à morte. E quando ela falou isso, isso nos deixou desesperados, porque ela tinha certeza que ele tinha um tumor no cérebro. Porque são manchas, o tumor são as manchas que dão no cérebro. E fizemos a ressonância, e clamamos, e buscamos. Pessoas se levantaram. E eu lembro que, quando foi no dia 2 de agosto, nós voltamos, segunda-feira agora, passamos, pegamos a ressonância, pegamos o eletro e fomos para o consultório da médica. Quando ali chegamos, já estávamos confiantes, porque eu virei para minha esposa e falei: amor, nós vamos confiar, porque cremos que Jesus cura, mas se Ele não curar, Ele é Deus, e Ele vai fazer. Eu cheguei muito em paz no consultório da médica. Quando ela abriu a ressonância, ela começou a passar a ressonância, e ela punha a mão na cabeça, e ela olhava, e aquilo ali, o coração batia mais forte, porque eu falei: agora pronto, lá vem. Respirando fundo, e eu lembro que ela só falou dessa forma: eu não estou entendendo o que aconteceu, não tem nada aqui. Irmãos, ela até falou assim: eu acho que nós vamos ter que repetir a ressonância. Só que depois ela mesma falou: não tem como. E como ela não aceitava aquilo, ela: vem cá, Pedro, novamente. Tirou a roupa do Pedro. As 20 manchas café com leite que existiam não estavam todas lá mais. As verrugas secaram. As pintas sumiram. Jesus fez o milagre. Ele fez o milagre. Meu irmão, eu estou testemunhando isso aqui para você, porque eu não sei como você está, eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei que quando nós nos colocamos na dependência dEle, Ele faz, Ele cura o seu físico, Ele cura o seu corpo, Ele cura a sua mente, Ele muda a sua história, Ele vem, porque Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus de milagres, Ele é o Senhor, e nele nós podemos confiar. Foram 49 dias de clamor, mas foi o clamor que mudou a história do Pedro, e hoje nós podemos olhar e dizer, para a honra e glória do Senhor Jesus, o Pedro está curado, e isso é para ele. E eu lembro que antes de sairmos,
Como um bom avô, meu pai sempre acompanhando, porque ele é apaixonado. Amanhã vocês vão ver, ele é apaixonado com os netos. E ele estava com a gente, e estávamos em pé. E essa mesma médica, que não é cristã, ela olhou para a gente e falou assim: eu sei que vocês conduzem um povo, e às vezes vocês se perguntam o porquê de certas coisas. O porquê às vezes nós não sabemos, mas às vezes Deus quer ensinar algo. A mesma médica, que não é cristã, Deus usou a boca dela, e ela disse o seguinte: eu não tenho diagnóstico mais para dar para o Pedro. Se vocês quiserem procurar uma geneticista para saber alguma coisa, não tenho mais nada, porque o Pedro, ele não tem nada. Irmãos, quando nós estamos na dependência de Cristo, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Porque Ele diz que se nós clamarmos, tudo que nós pedimos, crendo em Seu nome, assim será. Meu irmão, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que a sua família, o que o seu pai, a sua mãe, eu não sei o que precisam, mas eu sei que Jesus, Ele tem poder para curar. Ele tem poder para curar, e Ele pode curar hoje, Ele pode curar agora, Ele é Deus que cura. Aquele homem estava há 38 anos doente, mas quando Jesus chegou, ele foi transformado. Ele foi transformado. A minha vida e a sua vida pode ser transformada, meus irmãos. A nossa vida, ela pode ser mudada. Ele pode curar a sua vida, Ele pode curar na sua casa, Ele pode curar os seus, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Mas aí nós vamos continuar caminhando. Nós vamos ver aí que Jesus, Ele começa a partir do verso de número 16, do capítulo de número 5. Vai haver uma discussão, porque Jesus curou no sábado, aquela coisa toda. E quando tudo isso acaba, Jesus, Ele resolve agora atravessar o mar da Galileia, e Ele vai para Tiberíades. Quando Ele chega em Tiberíades, aquela multidão que sempre acompanhava por causa dos feitos, agora vai até Ele. E vai até Jesus. Quando Jesus está ali, e Ele olha e vê do monte aquela multidão, Ele questiona, e ele faz o seguinte: olha, como é que vai ser esse negócio? Ele vê o povo e ele pergunta para Filipe: Filipe, onde nós vamos comprar pão para esse povo? Porque esse povo deve estar com fome, essa multidão deve estar faminta. E era uma multidão, irmão. Sabe por que era uma multidão? Porque só de homem era 5.000. E onde tem 5.000 homens, meus irmãos, provavelmente tem umas 15.000 mulheres, porque sempre mulher é mais do que homem. E naquele tempo, menina era o que mais tinha. Agora você imagina aquele negócio. Aí André está escutando, né? Ele fala que dinheiro não tem não, mas tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fala: traça aqui. Aí eu vou aprender uma outra coisinha sobre Jesus. Porque Jesus é o Deus que cura, amém? Quando eu estou na dependência dEle, Ele cura. Mas Jesus também, o verso de número 11 e verso de número 12 do capítulo 6, vai dizer assim: então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, repitam comigo, estavam saciados, Ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Jesus, Ele cura, mas Ele também é a nossa provisão, meu irmão. O que eu quero dizer com isso? Eram 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, Ele pega aquilo ali e Ele agradece a Deus. E quando Ele agradece a Deus, Ele reparte aqueles pães e fala: distribua.
Imagina, meus irmãos, pegar 5 pães e 2 peixinhos e tem uma multidão. E eu vou ser ousado de dizer isso porque tem 5 mil, tem até umas 10, 15 mil mulheres, uns 20 mil pessoas. E vai distribuir. Pensa na loucura, mas pensa no milagre. Porque aquilo ali, o cesto não encheu de uma vez. Provavelmente à medida que ia tirando, não iria faltando. Sabe o que eu vou aprender aqui, meu irmão? Que Deus é o Deus de provisão. Que Jesus é aquele que provê. Jesus é aquele que provê para as nossas vidas. Ele é Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus provedor. Ele nunca vai deixar faltar. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você veio aqui hoje e talvez você precise que Deus faça algo na sua vida. Deus multiplica, Deus transforme, Deus refaça, Deus traga a existência novamente. Ele é o Deus de provisão e Ele nunca vai deixar faltar. Lá no Salmo 37, verso de número 25, vai dizer o quê? Fui moço, agora sou velho. Como é que é? Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Meu irmão, Deus é o Deus que provê. E deixa eu te falar uma coisa aqui, agora continuando o testemunho. Tem 1 ano e 6 meses que nós começamos o trabalho ali em Bom Despacho. Viemos de algumas lutas, estamos ali há 5 anos. Durante 3 anos e 8 meses estivemos com uma pessoa e vivemos um tempo muito complicado. E essa pessoa nos mandou embora e nos escurrachou sem nada nas mãos. Pegou o povo e mandou embora também. E eu lembro que eu tinha um salário. E de repente, da noite para o dia, eu não tinha nada. Eu lembro que eu fui conversar com o pastor Vinícius, fui conversar com meu pai, e eles falaram assim: olha, você é pastor, e pastor não abandona ovelha. E eu falei, mas e agora? Como fazer? Como começar algo? Se o povo que está comigo é pouco, não tem dinheiro, e o pastor muito menos. Mas nós começamos, irmãos. E eu lembro que eu ganhava cerca de 5 mil reais por mês. Passei a ganhar menos da metade disso. Eu lembro que um dia, passado uns 2 meses, a minha esposa chegou e falou assim: amor, você viu a nossa geladeira? Ela está mais farta do que quando nós ganhávamos muito. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Quando a minha dependência é as minhas mãos e o outro, eu sempre vou ter falta, escassez e dificuldades. Mas quando a minha dependência é Cristo, eu sempre vou ter em abundância, para abençoar outros também. Hoje, meus irmãos, eu posso dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Porque nós colocamos a nossa vida na dependência de Cristo. Nós não tínhamos R$1 para comprar uma cadeira. Em apenas 2 semanas, mais de 120 cadeiras estavam compradas. Nós não tínhamos R$1 para fazer nada. E hoje nós temos uma igreja linda que Deus nos deu. Porque a provisão não vem do homem, a provisão vem de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Muitas vezes você pensa que a dependência está a força está nas suas mãos. A força não está nas suas mãos.
Não é o que você faz, não é o quão inteligente você é, não é o quão forte você é, não é o quanto que você é habilidoso, que vai fazer alguma coisa, não. É Cristo Jesus na sua vida, que muda a sua história e que multiplica todos os dias. Todos os dias, meu irmão. Aquele povo chegou ali e não tinha nada para comer. Só 5 pães e 2 peixinhos. Mas Jesus fez dos 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que quando você olha, talvez você pense que é pouco, mas é através do pouco que Jesus faz chegar a muito. Porque Ele é o Deus da provisão. Ele é o Jesus que provê. Jesus proveu para aquele povo. Mas quando nós continuamos lendo o texto, você vai encontrar aí que de repente aquele povo começa a ficar meio doido, né? Porque Jesus tinha provido, eles começam a aclamar Jesus como rei. Agora nós vamos pôr esse homem como rei. E começa um burburinho. E Jesus, quando ele escuta aquilo, ao invés de ele falar assim, não, então vamos entrar em Jerusalém, agora, não, Jesus ele pega e sai de fininho, e vai para o monte, esconde. E quando os discípulos olham, não tem Jesus, vê o povo, fala, vamos embora, vamos voltar para Cafarnaum, pega o barquinho de novo. No meio da viagem, começa como sempre o quê? O vendaval, a tempestade, a dificuldade. E de repente, quem que aparece no meio, andando sobre as águas? Jesus. Aí no verso de número 20 e 21 do capítulo 6, vai dizer assim: Ele porém lhes disse, sou eu, não temais. Então eles de bom grado receberam, e imediatamente o barco chegou à praia para onde iam. Sabe qual que é a outra coisa que eu vou aprender sobre Jesus, quando eu estou na dependência dele? É que ele, além de curar a minha vida, além de prover para mim, ele também é aquele que me segura pela mão, em meio às tempestades que eu enfrento. Se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus no capítulo 14, no verso de número 27 ao 31, você vai encontrar essa mesma história aí de Jesus andando sobre as águas, mais detalhada. É a mesma história. Mateus capítulo 14, verso de número 27 ao 31, diz assim: Jesus, porém, imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão? Quantas vezes nós nos encontramos em meio às tempestades da nossa vida? Sabe aquele momento em que a angústia ela vem? Sabe aquele momento em que está tudo caminhando e de repente você se vê e se depara com aquele problema gigantesco? E vem aquela angústia, vem aquela dor, vem aquele sofrimento, o barco parece que está balançando e você não sabe o que está acontecendo. Você não vê solução. Aí eu lembro de Davi lá no capítulo 69 de Salmos, em que ele diz o seguinte no verso de número 1: Senhor, socorre-me, porque as águas estão no meu pescoço. E o verso de número 2, o salmista vai dizer o quê? Eu estou afundando no lamaçal, eu não aguento mais. Meu irmão, às vezes nós estamos como aquela música antiga do Diante do Trono,
Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar. Já viu? Quanto mais você está caminhando, mais problema vem. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele diz o seguinte: parece que problema acontece um atrás do outro. Estava lá em casa, o tanquinho lá de casa estragou. Arrumei o tanquinho, no outro dia o micro-ondas estragou. Arrumei o micro-ondas, no outro dia a máquina de lavar pifou. Agora eu não sei o que está acontecendo. Falei, vai repreender esse capeta, né? Só pode. Mas brincadeira, irmãos, já viu quando vem, e a tempestade vem, e o barco está pronto a afundar? Sabe o que eu quero dizer para você? É nessa hora que Jesus aparece do nada. E quando você está lá como Pedro andando sobre as águas, como você está lá como Pedro andando sobre as águas, e você começa a afundar, porque você olha para os ventos e você teme. Porque, irmãos, temer faz parte do ser humano. Deixa eu te dizer uma coisa: você não é homem de ferro, você não é mulher maravilha. Pode ter medo, irmãos. Temer a gente teme. Eu nesses 49 dias, irmãos, teve momento de eu chorar e gritar, porque eu tive medo. Eu tive medo. Temer faz parte. Temer faz parte da nossa humanidade, faz parte da gente. Mas segurar na mão só Jesus pode segurar. Te livrar e te socorrer só Ele pode fazer. Te segurar e dizer vem, só Ele pode fazer. Porque Ele é o Cristo, o Senhor, o nosso Deus. E Ele é capaz de te tirar do seu lamaçal e te levantar novamente, porque Ele é Cristo. Pedro, ele vira, e o que é interessante, porque ele diz o seguinte: quando ele olha e começa a afundar, irmãos, Pedro não é possível que ele não sabia nadar. O homem era pescador, provavelmente ele sabia nadar e muito bem. Mas ele começa a afundar. E para quem que ele grita? Para Cristo. Nos maiores medos da sua vida, nas maiores dificuldades, nas maiores angústias, nas maiores dores, grite por Cristo, porque Ele é o socorro da sua vida, meu irmão. Estar na dependência dEle é gritar, é clamar. Eu lembro que num culto de oração, a minha esposa ajoelhou lá na frente, nesses 49 dias, e ela gritava tão alto, mas tão alto. E ela dizia: Senhor, socorre-me. E Deus ouviu o seu grito. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Jesus é aquele que escuta o seu grito de socorro. Jesus é aquele que escuta o seu grito de socorro. Talvez você é aquele que está aqui hoje e está gritando por socorro. Socorro para sua casa, socorro para o seu filho, socorro para o seu marido, gritando e gritando e gritando. E às vezes você pensa: Ele não me escuta, mas Ele te escuta, porque a hora que eu estou afundando, Ele vem e Ele me socorre. Ele é aquele que em meio às minhas tempestades, Ele me segura pela mão. Quando tudo isso acontece, Jesus, e o verso de número 32 do capítulo 14 de Mateus diz assim: quando entraram no barco, o vento cessou. E quando Ele te segura pela mão, meu irmão, o vento cessa, a tempestade para. Porque Ele é aquele que tem poder sobre o vento, sobre a tempestade, sobre tudo. Mas quando a gente continua vendo lá em João, no capítulo de número 6, aquele povo chega do outro lado, os discípulos chegam com Jesus do outro lado, chega lá em Cafarnaum. Aquela multidão que tinha ficado em Tiberíades, olha, não vê Jesus, não vê os discípulos, fala: vamos pegar os barcos, vamos procurar Jesus. Porque, meus irmãos, nós somos pessoas dependentes. Precisamos da
de Cristo, precisamos dele, precisamos do auxílio dele. E quando eles pegam o barco, vão até Jesus, quando eles chegam em Cafarnaum, encontram com Jesus, Jesus já conhecendo a intenção do coração daquele povo, ele começa agora, em João no capítulo de número 6, a partir do verso de número 22, ele começa agora uma pregação, e Jesus começa a se apresentar como o pão que desceu do céu. E quando ele começa a falar sobre isso, e ele começa a dizer para aquele povo: olha, vocês estão em busca do alimento, vocês estão em busca de sinais miraculosos, mas eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. E se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não terão parte comigo. E quando aquele povo escuta isso, o povo do milagre, eles olham e falam assim: esse cara pirou. Olha as ideias ruins. O que ele está falando? Aquele que eles queriam aclamar como rei, agora eles olham para Jesus e falam assim: você não é José? Você não é filho de José? Não é filho de Maria? Não é aquele que quando era mais jovem foi lá consertar a porta do meu guarda-roupa que estava quebrada? Para que ele está falando isso? Ficou doido? E eles agora fazem o quê? Começam a abandonar Jesus. A multidão larga Jesus, porque Jesus agora está falando de coisas espirituais. E deixa eu só te falar uma coisa, meu irmão: o racional nunca vai entender as coisas espirituais. Tem hora que a gente tem que ser racional, porque eu sei que meu cunhado falou isso aqui ontem. Estar com Jesus na dependência, tem hora que a gente tem que ser racional, mas a racionalidade nunca vai entender a espiritualidade. E aquele povo era racional, eles queriam milagre, eles queriam aquilo. Quando Jesus vai falar de vida eterna, de salvação, eles falam: isso é duro demais, essa conversa está muito ruim, está muito estranha. E eles abandonam Jesus. E aí a gente chega lá no verso de número 67. Quando o povo abandona Jesus, e alguns dos discípulos, não os 12, mas alguns discípulos que acompanhavam nessa caminhada também, largam Jesus, fica só os 12 e Jesus. Aí Jesus vira e faz a pergunta: vocês não querem ir também? E aí nós temos a resposta com a pergunta mais linda que João faz, e mais inteligente que uma pessoa pode fazer, um dependente de Cristo pode fazer: para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Sabe o que Pedro compreendeu aqui? Eu queria terminar com isso. Pedro compreendeu aquilo que eu e você precisamos compreender. Deixa eu te falar, ele faz milagres? Faz, porque ele é o Jesus que cura. Ele provê? Provê, porque ele é o Deus da multiplicação. Daquilo que era 5 e 2, ele transforma em milhares. É assim que ele faz. Ele é aquele que acalma a tempestade no mar bravio da sua vida. Ele é aquele que acalma tempestades. Mas sabe o que Pedro foi compreender quando ele dá essa resposta para Jesus? É que nós, meus irmãos, dependemos dele, não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. O verso de número 58 do capítulo 6 vai dizer assim: este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor. Nós podemos ter tudo. Talvez você precise de uma cura hoje, Jesus pode te curar. Talvez você precise que ele multiplique alguma coisa, ele pode multiplicar. Talvez você precise que ele te tire das suas angústias e dos males que você está vivendo, e ele faz, porque ele vai fazer. Eu posso ter tudo isso, mas se eu não tiver ele,
o tudo se torna em nada. Aí eu lembro lá de Êxodo capítulo 33. Está ali Jesus, Deus. E Deus chama Moisés para um diálogo. E fala assim aqui: aguenta esse povo mais não. Povo de dura serviço. Pecador. Vou mandar, não aguento mais não. Se eu continuar com eles, eu vou matar eles, Moisés. E é interessante porque Deus conversava com Moisés como um amigo. Diz o texto que Deus conversava com Moisés como um amigo, face a face. Meu irmão, como nós precisamos de ter essa intimidade. E eu acho maravilhoso que Deus vira para ele e fala assim: eu vou mandar um anjo, e vai acontecer que eu vou acabar com os jebuseus, com os amorreus, com os heteus, com os ferezeus. Vocês vão ir, eu vou dar tudo para vocês. Vocês vão chegar lá, não vai ter mais nada. Eu vou destruir tudo, vocês vão se beneficiar de tudo. Vocês têm tudo, Moisés, eu vou dar tudo. Vocês não vão precisar lutar, vocês não, nada disso. O anjo vai à frente, ele vai exterminar os inimigos, eu vou prover, eu vou abençoar e tudo isso. Aí é interessante porque no capítulo de número 33, Moisés chama Deus para um diálogo. Aí ele começa: aqui, o senhor está falando aí que vai mandar um anjo? Eu não conheço esse camarada não. Vou não sei quem é. O Senhor nos tirou lá daquele lugar, lá do Egito com mão forte. Eu vi os milagres, eu vi a água chegar, eu vi o maná, eu vi tudo isso. Agora o Senhor está dizendo que vai mandar um anjo e não vai conosco? É o seguinte, pode até mandar o anjo, mas eu não saio daqui, esse povo também não sai. Porque se o Senhor não for com a gente, nós não vamos. Sabe o que é interessante nisso, irmãos? Olha só a proposta de Deus para Moisés: eu vou te dar tudo. Eu vou te dar tudo. Tudo é seu. Vocês vão chegar, não vai ter inimigo, vocês não vão morrer, vai todo mundo chegar lá. Moisés fala o quê? O tudo sem o Senhor não é nada. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você está em busca de muito, como eu, como qualquer um. Sempre buscamos, temos as nossas necessidades, temos as mazelas nossas, temos as dificuldades nossas. Mas meu irmão, aquilo que é mais importante nós já temos, que é Ele conosco. Paulo vira para o Senhor e diz: olha, eu não estou aguentando mais, tem um espinho aqui, esse trem está complicado, me livra disso. Aí o Senhor ele vira e fala o que para Paulo? A minha graça te basta. E Paulo sai dali feliz, porque ele entende que ele tinha tudo, e esse tudo era Cristo Jesus. Deixa eu te falar algo, meu irmão. Você pode estar precisando de uma cura, você pode estar precisando de um milagre, você pode estar precisando que Deus venha prover algo, você pode estar precisando que Deus ele te livre dessa vendaval que está a sua vida. Mas Ele já está aí, e Ele estando aí, eu já tenho tudo. O resto Ele faz, eu preciso apenas descansar e entender que Ele é Deus. Amém? Você pode se colocar de pé aí no seu lugar? Vocês vão cantar? Canta alguma coisa. Eu queria que você... Quero te convidar. Você que está precisando que Deus faça algo na sua vida. Você que quer viver na dependência desse Jesus. Talvez você precise de uma cura. Talvez você precise que Ele venha prover algo. Talvez você precise que Ele te resgate desse mar bravio que você está. Eu quero te convidar aqui, e eu quero orar pela sua vida. A sua necessidade, eu não sei qual é.
Mas eu sei que existe um Jesus aqui que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que transforma, um Jesus que restaura, um Jesus que provê, um Jesus que é Deus e que tudo Ele faz. Nós queremos orar. Qual é a sua necessidade hoje? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei que eu ia te contar a história da xícara. Eu vou te contar a história da xícara agora. Vou beber. Sabe o que tem aqui? Leite com Toddy. Mas por que tem leite com Toddy? Quando eu tinha 11 anos de idade, eu fui parar no hospital em coma. E eu lembro que meu pai, pastor, se desesperou. Praticamente em coma eu estava. E detectaram que eu tinha diabetes. Eu já tinha emagrecido uns 15 quilos. E eu tinha 11 anos. E Deus foi bom. Porque Ele abriu portas. Naquela época, cidadezinha pequenininha, Bela Vista de Minas, não tinha recurso. E Deus abriu um pediatra. E ele, na hora que chegou, ele falou assim: sopra no meu rosto. Eu soprei, ele falou: corre com esse menino para o hospital, o bafo dele está doce. E eu fiquei ali internado alguns dias. Hoje eu tenho 34 anos. Há 23 anos isso me acompanha. Eu saí de casa, antes de eu sair, minha glicose estava quase 500. Eu tomei remédio, a hora que eu cheguei ali, minha glicose estava 49. E eu lembro que o rapaz lá da nossa igreja, ele é socorrista. E ele, de vez em quando, minha glicose vai a 30, 20 e poucos. E ele estava com a gente, eu fui medir minha glicose, ela estava 33. E ele falou assim: pastor, o senhor é um milagre vivo, ambulante. Porque quando tem gente que eu vou socorrer, a glicose está a 70 e ela está desmaiada. Ela não consegue andar. Eu teve uma vez que eu estava minha glicose a 12, eu não te contei isso, pastor. A glicose estava a 12, eu estava lá em casa, varrendo a varanda. E eu encostei assim, e minha esposa olhou, foi lá: o que está acontecendo? Eu acho que minha glicose baixou. E ela foi, me levou, deixa eu medir, 12. Uma glicose a 12, irmãos, já é para a pessoa estar num estado de coma praticamente terminal. Mas por que eu estou te contando isso aqui? Até hoje Jesus não me curou, já se fazem 23 anos. Jesus curou Pedro. Eu já vi muitos milagres, eu já orei para muita gente já foi curada. Jesus não me curou. Mas sabe o que mais importa nessa vida? Não é se Jesus vai me curar ou não. O que mais importa é que eu tenho Ele comigo. E o meu sustento é Ele. Eu vivo para Ele. E o que eu puder fazer, eu vou fazer para Ele. Porque Ele é mais importante do que qualquer coisa. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Jesus tem que ser mais importante do que qualquer coisa na sua vida. E só assim você vai vivenciar os milagres dele. Quando eu entendo que eu sou, como diz esse irmão e a esposa dele, vamos orar para o pastor. Ele virou e falou assim: precisa de orar para ele não, hein? Que lá já é sustentado, que lá não precisa de oração mais não. Mas meu irmão, deixa eu falar, se você quiser orar, ore, porque eu quero que ore por mim. E eu quero poder testemunhar aqui que Deus fez um milagre. Que Ele ressuscitou o meu pâncreas e que Ele voltou a produzir insulina.
Mas mesmo que eu não testemunhe isso, eu quero testemunhar para você que Ele é o meu Salvador. E que nada mais importa se Ele já tem preparado algo para mim. Você pode fechar os seus olhos, adorar. Enquanto você adora, você vai falando com Deus aí no seu lugar. Depois nós vamos orar, vai ungir você, amém? Sempre se sabe detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isso é impossível, o que tem aí nesse cestinho? E com muita fé o menino disse: 5 pães e 2 peixinhos. Você pode adorar dizendo isso? Quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Você pode fechar os seus olhos? Pai, nessa noite eu quero, Deus, apresentar o teu povo diante da tua presença, Deus. Oh, Pai, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão precisando de uma cura física, emocional, espiritual. Quantas pessoas estão vivenciando as maiores mazelas de suas vidas, as piores angústias. Ó Pai, então em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada coração aqui neste lugar. Ó Pai, eu quero profetizar cura, eu quero profetizar o milagre do Senhor. Ó Deus, vem com cura sobre cada vida. Ó Deus, a palavra do Senhor diz que o Senhor perdoa os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. Ó Pai, então em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre cada vida o milagre do Senhor. Eu quero profetizar sobre cada coração o milagre do Senhor, Deus. Ó Pai, vem com a tua graça, venha prover. Ó Deus, venha, Deus querido, em nome de Jesus, nos livrar das nossas angústias, Pai. Ó Pai, venha trazer sobre cada coração a tua bênção, Deus. Ó Pai, que acima de tudo isso nós venhamos entender que a maior necessidade que eu tenho hoje, que nós temos hoje, é do Senhor. Ó Deus, é do Senhor. O Senhor é mais importante do que qualquer coisa. O Senhor é mais importante do que qualquer milagre. O Senhor é Deus e a nossa dependência está em Ti. Oh Senhor, vem com a Tua graça sobre cada coração, sobre cada vida nessa noite. Eu apresento diante de Ti, eu coloco diante de Ti, Pai, e profetizo sobre cada vida cura, provisão, restauração, transformação, salvação, Deus, em nome de Jesus. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, derrama sobre eles a tua vitória e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, você crê?
E esse aqui é o Pedro. Ele está com um roxo na testa, mas foi porque ele levou uma pancada hoje na escola. Mas esse é o nosso milagre. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor. Glória a Deus. Está aí o Pedrão, ó, andando sobre as águas. Erga suas mãos aos céus, queridos. Repete comigo assim: Jesus, eu quero continuar na tua dependência. O Deus que curou Pedro, que mudou o diagnóstico de Sueli, que tem feito tantas coisas, é o meu Deus, não me desamparou. A minha causa não é impossível, não é pequena demais, não é insignificante. Ele está olhando o meu caso. Levanta suas mãos para cima e diz: o Senhor está olhando o meu caso. Eu espero no Senhor. O Senhor está olhando o meu caso. Aleluia. Abraça essa pessoa e diga: o Senhor está olhando o seu caso. Ele não te ignorou, não. Não é insignificante, não. Ele está olhando o seu caso. Abraça essa pessoa e diga: o Senhor está olhando o seu caso. Ele está contemplando o seu caso. Ele vai responder sua oração. Sabe? A resposta virá do Senhor. Meus irmãos, vamos fechar aqui na frente mesmo. Hoje nós ouvimos na dependência do Filho, com nosso irmão, pastor Eliezer Paulo, contou um testemunho. Está aqui o copinho de leite dele para a glicose subir. Amanhã vai ser o pastor Altedes Martins. Amanhã vai ser na dependência do Espírito Santo. Meus irmãos, sábado não é costumeiro termos culto. Então às vezes as pessoas: não sou acostumado a ir. Se você pensar assim também, talvez amanhã teremos um número tão pequeno. Faz isso não. Vem, põe no grupo lá, pessoal, vamos participar. Olha aí, gente, vamos participar. Vamos pro culto, tal. Não deixa só para mim chamar, não, chama. Porque às vezes a pessoa está para receber uma bênção só e deixa, não é? Quem sabe amanhã vai ser a resposta de Deus. Quem foi abençoado ontem? Quem foi abençoado hoje? Não é? Só de ver um testemunho desse, irmãos, do Pedro aqui, só de ver um testemunho desse, já é para dar glória a Deus. Amém? Erga suas mãos aos céus. Que a graça de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Dê um abraço no Eliezer, na dona Eliezer, aperta a mão deles, agradece pela palavra.